o cenário que nós estamos inseridos quando nós falamos de contribuições assistenciais ou de contribuições sindicais. A partir desse momento que eu tiver apresentado esse panorama geral para vocês, a segunda etapa é uma etapa mais analítica. É para a gente analisar a redação de cláusulas que tratem do assunto. De sindicatos que nós conhecemos, por exemplo, cláusula do Citibegan vai estar aqui abordada. Qual é o meu objetivo com isso? O meu objetivo é que vocês possam analisar, assim como eu fiz, de maneira crítica as redações. Essa é a segunda etapa. Para que a gente consiga chegar na terceira etapa, que talvez essa seja a mais importante, e que a gente compreenda qual é a redação que a gente precisa, não colocar nas convenções, mas qual é a redação que a gente vai levar para ano que vem, para a data base, tá? E aí, antes de começar, eu quero defender o formato desse evento, tá? Para quem negocia com as empresas, com os sindicatos que estão ali na Quintino, que estão na FIEPA, nós sabemos que muda só quem está na cadeira. Mas a pauta é a mesma. Por quê? Porque eles têm um alinhamento. Antes de começar a negociação coletiva, há um alinhamento de qual vai ser o reajuste, de qual vai ser o percentual, de quais cláusulas nós queremos tirar, quais cláusulas nós queremos colocar. E isso é uma coisa que está do outro lado, mas é uma coisa muito importante. Então, eu compreendo que esse momento aqui, ele deve ser o primeiro de 2 ou 3 ciclos para que a gente possa aprofundar e melhorar esse diálogo. Eu acho que é um momento adequado, porque a maioria das databases são no primeiro semestre do ano que vem, a gente vai ter um tempinho para maturar essa informação, levar para as diretorias e ter um alinhamento. Então, digamos assim, é esse o meu principal objetivo aqui com vocês. Gente, a nomenclatura que está aqui são contribuições sindicais, tá? Eu gosto de utilizar essa nomenclatura como uma contribuição geral, genérica, que eu tenho várias subespécies. Mas hoje, propriamente, hoje o meu objetivo é para falar de uma subespécie de contribuições sindicais, que são as contribuições negociais ou assistenciais. Mas, obviamente, para explicar isso, gente, o que eu trouxe? Eu trouxe aqui o cenário do extinto, não está extinto porque ele ainda tem essa previsão, do imposto sindical, que era como nós chamávamos, era sinônimo de contribuição sindical. Antes da reforma trabalhista, vocês sabem muito bem, essa contribuição ela tinha natureza compulsória e era calculada era equivalente a 1 dia de trabalho por ano de todos os membros da categoria, sindicalizado ou não. Nós tínhamos também, a partir desse dispositivo, fundamento para a contribuição compulsória dos empregadores, mas em 2017 esse cenário muda bruscamente. Gente, aqui quando eu estava montando o slide, eu confesso a vocês que eu tinha até esquecido os percentuais. Porque se vocês compreenderem, esses percentuais, a divisão da contribuição sindical, era um assunto extremamente sensível. Um assunto que gerava uma série de discussões, de conflitos, qual é a federação que vai receber, sou filiado, não sou filiado, qual a confederação. Então, hoje, esse é um debate que nós não temos mais de forma muito acalorada. Então, eu tinha um cenário em que, antes da reforma trabalhista, a principal fonte de custeio sindical era o imposto sindical. Então, independente da quantidade de associados, eu tinha, no mínimo, um orçamento fixo e que, através dele, eu conseguia planejar a minha ação sindical para o ano, as minhas ações de filiação, a minha estruturação, os meus investimentos. Como todos vocês sabem, isso muda bruscamente em novembro de 2017 com a reforma trabalhista. A partir dali, a inclusão de uma nova redação que condiciona o pagamento a uma prévia e expressa manifestação do trabalhador. E aqui eu queria fazer uma observação em relação a vocês. Em novembro de 2017, a gente tem o início da vigência da reforma trabalhista. Quem era o presidente na época? Impossível esquecer. Era o presidente Temer. Logo em seguida à promulgação desta lei da reforma trabalhista, ele promulga uma medida provisória 808, estabelecendo que
não se considera autorização prévia expressa a autorização em Assembleia Geral. Vejam, eu tenho reforma trabalhista no primeiro momento, falando, eu preciso de autorização. Depois, eu tenho uma medida provisória falando, olha, não é, Nonato chegou, estávamos lhe aguardando, mas o presidente Ivo deixou eu começar. Eu tenho uma medida provisória falando que aquela autorização não poderia ser dada em Assembleia Geral. Ocorre que essa medida provisória cai. Quando essa medida provisória cai, qual é a consequência? A consequência é que agora eu posso autorizar em Assembleia Geral, mas infelizmente não foi assim como se interpretou. Mas a realidade é que, a partir de 2017, eu preciso de uma manifestação expressa do trabalhador, falando eu quero pagar, eu tenho interesse em fazer o pagamento do imposto sindical, da contribuição sindical. E essas alterações, essa interpretação, elas foram confirmadas pelo STF. Portanto, o STF, olhando a jurisprudência dele, principalmente a súmula 666, né, a súmula da besta, fala não, os membros da categoria não podem pagar se não forem filiados ao sindicato. Portanto, o STF valida a reforma trabalhista e nós temos ali, embora houvesse uma grande controvérsia, ali, naquele momento, as entidades sindicais sabem de maneira definitiva que o cenário mudou de maneira abrupta e que aquela realidade anterior ela não voltaria mais a mesma, não voltaria nós não teríamos ela, e isso se insere em um ambiente em que o Supremo Tribunal validou os principais pontos da reforma trabalhista, com exceção dos aspectos processuais. Todos os outros foram confirmados. O negociado sobre o legislado, contrato intermitente, todas as grandes alterações foram validadas, com exceção das alterações processuais. Tudo bem. Gente, qual é a grande observação? Eu quero falar para vocês aqui, se antes de 2023 alguém chegasse para mim e falasse que essa posição do STF, no sentido de que eu só posso cobrar de quem for associado, iria mudar, eu responderia de maneira categórica que essa pessoa estava errada. Porque o STF não tinha nenhuma sinalização, vejam, nenhuma sinalização de uma possível mudança de entendimento. Nenhuma. Então, em um julgamento, assim, um processo que já estava nos 48 do segundo tempo, o STF começa a sinalizar mudar de opinião. Começa a sinalizar partindo do pressuposto que a reforma trabalhista desestruturou os sindicatos. Vejam, nós já sabíamos que ia ocorrer essa desestruturação. Só que agora, 5 anos depois, o STF fala não. Realmente, os sindicatos precisam de recursos para existir. Os sindicatos sofreram um baque muito grande, o orçamento e os gastos sindicais sofreram um impacto gigantesco. A partir desse momento, eu tenho uma mudança e a partir dela que a gente vai falar. A partir desse momento, o STF, e com votos muito... Barroso votando nesse sentido, Fux e Gilmar Mendes sinalizando uma mudança e falando eu garanto a cobrança, desde que exista o quê? O que eu preciso garantir? Desde que eu garanta direito de oposição. Então, aqui em 2023, o STF muda de opinião e fixa a tese. É constitucional a instituição por acordo ou convenção coletiva. Gente, por que eu tenho essa mudança? Eu preciso compreender alguns pressupostos. O pressuposto é, o STF tem uma visão de que o sindicato, de que as entidades sindicais são negociadoras. Então, eu preciso ter um acordo, uma convenção coletiva. Isso daqui se insere na interpretação que o STF já tinha sobre entidades sindicais. Mas fixa a tese. É constitucional a instituição por acordo ou convenção coletiva de contribuição assistencial. Recentemente, nós tivemos aqui um grande debate para preparar um parecer para o senador Marinho,
Zequinha Marinho, em que nós fizemos uma grande confusão decorrente de um projeto de lei que fazia uma grande confusão sobre o que é contribuição assistencial e o que é contribuição sindical. Mas conseguimos alinhar, enviamos o parecer e vamos torcer para que esse parecer seja muito frutífero. Mas vejam, eu estou falando de contribuição assistencial, eu não estou falando de contribuição sindical. Por quê? A contribuição sindical ela está prevista na CLT e eu preciso hoje da autorização expressa. Aqui eu não estou falando de contribuição sindical, eu estou falando de contribuição assistencial ou negocial que decorre inegavelmente de acordo com convenção coletiva, a ser cobrada de todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados. Gente, a tese é explícita. As entidades sindicais têm legitimidade, têm poder para cobrar essa contribuição de todos os membros da categoria. Vírgula, assegurado o direito de oposição. O direito de oposição, ele, com todo respeito, ele não tem previsão. Ele não tem previsão na legislação. Não para isso. Pode ter para outros dispositivos, mas criou-se o direito de oposição argumentando a partir de um fundamento democrático. E eu não tenho nada contra o direito de oposição. Se o direito de oposição é o preço que as entidades sindicais vão ter que pagar para a gente voltar a ter recursos necessários para ter uma ação sindical forte, tudo bem. A grande questão é como esse direito vai ser exercido. E o voto, por mais que não tenha sinalizado as formas como vão ocorrer o direito de oposição, vindo do ministro Barroso, ele já abre e fala, pode ser feito em assembleia. Não estou falando que deve, mas o direito de oposição pode ser feito em assembleia. Vejam, eu tenho um cenário que a principal contribuição sindical ela deixa de ser obrigatória de toda a categoria, depois eu crio uma nova contribuição e eu vou autorizar a cobrança de toda a categoria desde que eu assegure o direito de oposição. Gente, aqui eu não tenho a imposição, não tenho estabelecimento de como vai ser, se vai ser por escrito, se vai ser verbal, se vai ser por e-mail, eu não tenho os requisitos. Isso não é matéria para ser tratada aqui. Isso é matéria para ser tratada ou em uma legislação ou em uma negociação. Portanto, o acórdão, ele já está sinalizando uma das grandes conclusões. Quem vai definir a hora, o prazo, a forma é a negociação coletiva, é a Assembleia Geral. Portanto, eu já tenho aqui uma grande sinalização. Então, gente, isso daqui é a primeira etapa que eu falei, a primeira etapa que eu trouxe para vocês, para que vocês possam compreender esse vai e volta, digamos assim, jurisprudência para um lado, jurisprudência para o outro, e para a gente compreender onde nós estamos. Então, aqui eu tenho uma autorização legal para essa contribuição, mas é importante entender por que essa autorização legal veio. Porque o Supremo Tribunal reconheceu de forma cabal que o sindicato precisa de recursos financeiros. Isso é extremamente importante. A gente precisa estar próximo desse fundamento para a gente poder, ficou pequeno aqui, mas dá para trabalhar, para que a gente possa defender na negociação e explicar. E aqui eu já quero, antes de entrar, eu quero falar para vocês de uma experiência que nós tivemos aqui pelo escritório. Esse julgamento ele foi no final, ocorreu no final de 2023. Só que o julgamento no STF, nós temos primeiro digamos assim, uma fundamentação, os ministros apresentam, leem os seus fundamentos, os seus votos, e depois esses votos vão ser submetidos aos outros. Mas a gente não tem a íntegra, eu não tenho o texto, eu não tenho acesso ao texto. Eu sei que ele vai se analisar nesse sentido, mas eu não tenho acesso ao texto. O texto demora para chegar. No finalzinho de 23, no segundo semestre de 23, nós percebemos que essa mudança, e compreendendo que essa mudança vinha de ministros muito influentes no tribunal, Fux, Barroso e Gilmar Mendes, nós sabíamos que isso sinalizava. Mas, por acaso, o STF estava dando uma sinalização com o governo federal da época. Então, já que foi um pouquinho depois da eleição do Lula, eu falei, peraí, eu vou ter um governo teoricamente progressista, então o STF vai fazer uma sinalização aqui progressista também. Então a gente percebeu isso e no meio de uma negociação que nós estávamos tendo aqui, eu levei a pauta e falei, tá aqui, vamos colocar a contribuição assistencial, porque aprovou no STF.
Eu tive a sorte, do outro lado da mesa, o advogado que estava assessorando a entidade sindical, patronal, não sabia que o voto ainda não tinha sido concretizado, mas aquela foi um blefe que deu certo. Depois concretizou, mas eu não tinha certeza se poderia virar. Beleza. Só que nós enfrentamos as grandes dificuldades de que quem não colocou na sua convenção, no seu acordo, vai enfrentar, ou muitas vezes nós temos, até para manter esse tipo de cláusula, nós temos dificuldade. Mas é importante que vocês compreendam e tenham total segurança de que hoje, quando a gente coloca numa pauta de reivindicação as contribuições assistenciais, eu tenho como principal referência uma posição do Supremo. O Supremo Tribunal Federal fala que eu posso cobrar de todo mundo, desde que eu assegure o direito de oposição. E a partir daí eu consigo abrir as portas, digamos assim, porque não é fácil colocar essa contribuição. O patronal vai saber que essa contribuição ela vai estruturar a gente. Então, assim, se para vocês ou para algumas entidades sindicais aqui for simples fazer, maravilha. Mas a regra é, na verdade, a gente sabe que qualquer cláusula é diferente, é difícil. Se você quiser colocar uma cláusula a gente estava debatendo ano passado, queriam tirar uma cláusula de bebedouro. A gente falou, não vai tirar cláusula nenhuma. Não vai. Mas é bebedouro, a gente já garante, se garante, não tem problema. Ou seja, já é muito difícil colocar qualquer cláusula, imagina uma cláusula tão sensível assim. Então, gente, aqui eu trouxe uma série de cláusulas de sindicatos do estado do Pará, um sindicato fora do estado, que também tem uma redação para uma cláusula muito importante. E aqui o primeiro que eu trouxe foi o Simpro, tá? Sindicato de professores, sindicato que eu sou filiado, sindicato que eu sou diretor sindical também, filiado da CUT, não é da Força, mas fechou agora a nossa negociação. E aqui eu destaquei os pontos importantes, tá? Primeira coisa, valor da contribuição sindical, da contribuição assistencial, até me confundir. 3% sobre o salário base, associados ou não, e eles não condicionam a aprovação em assembleia. Eles falam que foi aprovado em assembleia, como nós fazemos no Citibegan. Então, estou falando, olha, utilizando como referência o 513 da CLT, conforme aprovado em assembleia, está aqui a contribuição. Várias redações fazem toda referência para a assembleia. Falam, é autorizada a contribuição assistencial conforme delimitada em assembleia. É muito perigoso, muito perigoso. Aqui a gente precisa apontar qual o valor, qual a forma, qual a penalidade. Não dá para jogar para a assembleia, porque senão é perigoso a gente não conseguir cobrar. Então, primeiro ponto aqui do Simpro, 3%, repasse. O prazo do repasse, tá? E nas redações que eu participei, eu não me atentei a esse ponto e deu problema, tá? Deu problema porque várias entidades, várias empresas acabam demorando, fala que não recebeu a lista, que não tem essa informação. Então, é muito importante, sim, colocar um prazo para o pagamento. E aí, direito de oposição, tá? Direito de oposição, aqui eu estabeleci um prazo. Gosto dessa forma também. Eu posso fixar um prazo de tantos dias a partir da assinatura, ou, muito seguro, o Sinalpa, que é um dos que a gente vai tratar aqui, também aponta uma data. Fala, tá aqui, vocês podem exercer o direito de oposição desta maneira. Desta maneira não, até essa data. E o Simpro vendeu cara essa cláusula, tá? Essa cláusula foi inserida na convenção coletiva ano passado e eles, obviamente, quiseram colocar, mas o sindicato patronal exigiu uma contraprestação incomum. Falou, tá bom, mas se eu for cobrado, você paga. Porque era muito comum a gente ter uma ação. Imagina um trabalhador que está pagando qualquer contribuição que ele fala que não deve. Ele não apresenta uma ação contra o sindicato, ele apresenta uma ação contra a empresa. E a empresa assim, independente do resultado do processo, ela vai ser responsável pelo pagamento. Aqui, o sindicato patronal falou, tá bom, tudo bem, eu incluo a cláusula, mas em qualquer ação judicial que eu for cobrada, você é responsável pelo débito. Então, você vai pagar. O sindicato, de maneira estratégica, deixou a cláusula passar porque é muito incomum isso acontecer, tá? É muito incomum porque são valores pequenos. Então, um trabalhador apresentar uma ação para cobrar R$50, R$60, pode até acontecer, e o sindicato falou, tá bom, eu pago. Eu faço esse Pix para vocês. É uma cláusula extremamente incomum, não vi nos outros, tá?
Canais de oposição. Vejam, aqui a redação do Simpra é basicamente o professor que for, que residir na região metropolitana, eu quero a oposição de maneira física, presencial ao sindicato. Quem residir fora da zona metropolitana de Belém pode mandar por correios, com reconhecimento em cartório ou com assinatura pelo GOV. Gente, eu analiso que é uma redação completa de direito de oposição, digamos assim, tá? Quantos por cento faz esse direito? No Simples a gente não sabe porque o prazo ainda nem estourou, né? Pra gente é 100%, aí tu quebra o sindicato. 100% de oposição? Se tu for fazer esses canais aí, pelo menos para nós. Qual sindicato de vocês? Condomínios, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, o shopping, Metrópole, todo mundo entrou com o sindicato. Todo mundo foi. Aí já... Entendi. Qual é o teu nome, desculpa? Zeca. Zeca, deixa eu te falar, a gente teve uma experiência, né? Nessa oposição que eu falei que a gente incluiu ainda, em 2023, o que foi que a gente fez? A gente colocou por e-mail. Aqui, um dos sindicatos que a gente vai tratar hoje é o Sinjor, que é o Sindicato dos Jornalistas, que aceita por e-mail também. Qual foi a minha estratégia? Parece que essa redação é muito com aquele senador que está apresentando que pode fazer de qualquer jeito. Mais ou menos. Beleza, exatamente. O parecer que eu comentei é desse projeto de lei. O projeto de lei 1663 que... Acho que é Marinho o nome dele, né? Não, Marinho tá do nosso lado. É o Roberto. Roberto? É o que foi ministro do... É o que foi ministro do Trabalho. Então, essa redação é uma redação que, brincadeiras à parte, a gente fala, se o trabalhador passar na frente, gritar, Rogério Marinho, o trabalhador passou na frente e falou não quero pagar, não vai pagar. Mas vejam, aqui eu tenho... Sem fazer isso, o cara já foi no cartório, já registrou e mandou pro primeiro sindicato, se pudesse aí... Mas olha, eu vou falar uma estratégia que a gente fez, e na última reunião que a gente fez no Citibegan, eu falei, eu não consigo tirar o direito de oposição. Para mim, o direito de oposição ele vai se tornar uma constante. Não, é o preço que tem que pagar. Quais são as regras, tá? Eu acho que, em termos de estratégia sindical, a gente precisa ser estratégico para conseguir maximizar os recursos para os sindicatos aqui. Ok. A outra questão é vender o direito de oposição bem, tá? Por quê? É a Sindicato dos Jornalistas. Nós já temos 2 anos fechando a convenção com o direito de oposição por e-mail. Vejam, estou falando de jornalistas, uma categoria que tem familiaridade com escrita, com e-mail, com tudo. Então a gente sabia que o direito de oposição ele seria, e com um pouquinho de pressão, os RHs iam fazer estrago na gente. Só que, o que foi que aconteceu? A gente conseguiu, a gente não colocou em cláusula, mas no direito de oposição, quando a gente recebia, a gente perguntava o contato da pessoa, eu quero saber qual é o teu WhatsApp, eu quero saber qual é o teu e-mail, eu quero saber qual é a tua função e, se possível, me manda um contra-cheque. O que isso fez? Isso fez com que a gente identificasse as pessoas que não queriam pagar. Veja, então, no primeiro ano, a gente teve oposição. Eu fui pessoalmente para a RBA, a gente ficou numa sala lá, recebendo as pessoas. Esse momento de diálogo, por exemplo, a gente foi pegar oposição na RBA e a gente saiu com quase 10 filiações. Por quê? Porque a gente conseguiu conversar com as pessoas que a gente não tinha esse diálogo. Depois disso, com as oposições, a gente pegou aqueles dados e trabalhou com os dados. Então, meu amigo, qual é o teu Instagram? Teu Instagram é esse? Bora seguir. Bora se comunicar com essas pessoas. Eu não sei se foi só isso, mas obviamente não foi só isso. Mas o segundo ano, nós não tivemos oposição no sindicato. Porque nós tivemos uma grande onda de oposição no primeiro, o sindicato conseguiu se comunicar bem com essa galera que se opôs. No segundo ano, o pessoal não se opôs. E quem se opôs, assim, foi o pessoal do interior, sei lá, de Marabá, de Redenção, que o sindicato tem uma dificuldade. Então, qual é a minha observação? Já é uma das grandes conclusões. O direito de oposição ele vai ter que estar. Eu preciso saber como vender caro. Então, eu quero, meu amigo, se você vai se opor, eu não vou cobrar, mas eu vou mostrar o meu trabalho para ti durante um ano e ano que vem tu não vai. Manda revista, manda carta, manda chapéu, faz o que quer, mas essa forma de atuação foi muito exitosa.
E no Sindicato dos Radialistas também foi muito parecido, por mais que nós tivéssemos que apresentar algumas ações, porque várias vezes quem mandava a carta, o RH mandava a carta para o trabalhador e falava assina e envia para o sindicato. Só que vários trabalhadores não tinham familiaridade com aquilo. Eles pegavam aquele e-mail do RH e mandavam para a gente. Aí a gente, com o e-mail do RH, falou, não, vamos apresentar a ação, e conseguimos resolver. Mas vejam, aqui eu tenho uma observação interessante também, é que o Simpro tem uma base muito boa, tá? O Simpro, assim como o Sindicato dos Bancários, é um sindicato que tem um percentual de filiação alto. Então, tem que entrar, a contribuição tem, mas a principal fonte de recurso continua sendo a mensalidade sindical. Então, está aqui a redação, mas são esses os pontos. Deixa eu ver se tem mais. Simpro. Tá. Gente, SindPD, tá? Um sindicato que tem bastante negociação aqui no estado, porque tem várias empresas. SindPD é de trabalhadores de processamento de dados, tá? Então, tem Prodepa, tem várias outras empresas. O que eu achei interessante do SindPD, o SindPD tem a primeira cláusula foi no passado, na negociação. E o sindicato muito bem assessorado. Que assessora o SindPD é o Marcelo Freitas, que assessora os metalúrgicos, não, né? Mas que é do escritório do Paulo Veil e do Jader Kawaj. Isso, exatamente. Então, vejam, aqui eu tenho uma cláusula que ela não estou fixando percentual. Eu estou utilizando de forma parecida com o imposto sindical. Então, o valor vai ser referente a um dia de trabalho do trabalhador. E eles fizeram isso no Sindicato dos Radialistas, nós também fazemos. Eles dividiram o pagamento, tá? Ou seja, eu pago 50% do valor no primeiro mês subsequente à assinatura do acordo, da convenção, e no outro mês eu faço o pagamento de mais da outra parcela. Pelo Sindicato dos Radialistas, nós fazemos no primeiro mês e 6 meses depois. Foi uma estratégia de ter um recurso mais dividido durante o ano, entendeu? Mas eu gostei dessa forma dessa estratégia de divisão. Não achei ruim, não. Depois, direito de oposição entregue no sindicato. Mas o que mais me chamou a atenção, e para mim é uma das referências que a gente precisa levar, aqui eu tenho uma cláusula dura em relação à proibição das empresas de incentivarem a oposição. Eu não tinha pensado nisso, nas cláusulas que eu tinha assessorado, eu não tinha colocado, mas quando eu vi, eu falei, eu preciso dessa cláusula. Preciso ter uma cláusula falando, é vedada a empresa enviar modelo de carta, é vedado a empresa providenciar transporte para o trabalhador, é vedado a empresa, vamos lá, tem mais coisa, vedado a empresa, modelo, transporte, dá bônus. Tem muita empresa que dá para falar, ó, tá aqui, nesse dia tu não precisa trabalhar, vai lá, tem o direito. Isso é um incentivo brutal para o direito de oposição. Então, gostei muito da estratégia do SindPD de construir essa redação, compreendo que nós precisamos caminhar nesse sentido também, eu preciso, porque é muito comum, gente, é muito comum. Na verdade, eu acho quase impossível não ter um RH que, de alguma maneira, incentiva, manda modelo, cobra, então a gente precisa ter isso aqui também. Uma outra coisa importante também que me chamou a atenção no SindPD junto com a contribuição assistencial, veio a contribuição assistencial patronal, tá? Isso daqui eu não vou vender com qualquer sindicato patronal, tem que ser um sindicato patronal que tem um grande número de empresas que não são filiadas. Por exemplo, setor de comunicação eu tenho poucas empresas grandes no estado do Pará, RBA, Liberal, SBT, Record, e essas são as grandes principais. Então, eles não estão muito preocupados com a contribuição assistencial patronal, porque as principais empresas pagam, fazem parte do sindicato patronal. Agora, quando eu vou para um setor que eu tenho, em Belém, 60 empresas, e em Ananindeua, 30, Castanhal mais 30, isso daqui é importante. E para a gente, para o sindicato de trabalhadores, tanto faz, isso aqui é indiferente, quer colocar na cláusula, não tem problema nenhum. E aí eles especificam o valor de 300 e pouco a 6 mil de acordo com a quantidade de empregados. Isso daqui é uma coisa que é importante que as entidades sindicais de trabalhadores elas estejam abertas e falando, tá bom, se vocês quiserem colocar, podem colocar, que vocês também vão ter. Vocês também devem estar sofrendo igualzinho a gente, né? Então, para ficar igual.
E aí, tá aqui a redação. Gente, depois eu vou enviar para vocês tudo isso aqui, tá? Todas as redações para vocês acompanharem, mas eu vou avançar aqui, não dá para ler. Ah, gente, isso aqui é outra observação, tá? Tem que colocar agência. Todo mundo coloca, eu acho seguro. Algumas redações não colocaram, coloca a agência do sindicato para pagamento. Por que eu preciso colocar agência? Qual a importância disso? Existem muitas empresas que não são filiadas ao sindicato patronal. Então, elas não vão ter esse contato direto. Eu preciso que na minha convenção eu tenha aqui, porque a empresa que não sabe quem é o sindicato patronal vai poder fazer o pagamento sem que o informe, está aqui o ofício, a notificação e tal. Isso é muito importante. Está aqui os valores, gente. Ó, tá vendo? De acordo com a quantidade de trabalhadores. Então, até 10 empregados, 300 e acima de 100 trabalhadores, R$6.000. Citibegana, não, tá errado. Citibegana é rodoviário de Belém. Não sei por que veio para cá. Gente, Citibegan é o grande sindicato dos trabalhadores da indústria de bebidas, que o Andi está aqui, que tem uma das negociações mais completas. Assim, a gente faz uma análise bastante ampla. A negociação do Citibegan é uma negociação extremamente avançada. É uma negociação que tem cláusulas assim há 15 anos e que são cláusulas modernas até hoje. Então, a gente tem muita satisfação de acompanhar. Vejam, aqui a gente fixou um valor. Então, eu tenho a fixação de um valor para a contribuição dos trabalhadores, independente do salário, independente da forma de recebimento. Isso daqui é muito importante, tá? Isso facilita. Claro. Já... O Andy está fazendo observação aqui que é do... porque é 24, 25, a gente fechou 25, 26 agora. Então, era R$40, agora foi para R$50, assegurando o direito de oposição em 10 dias após o desconto. Já tivemos problemas seríssimos com o direito de oposição. Já recebemos na porta do sindicato ônibus de trabalhadores que voluntariamente fretaram o ônibus, foram lá, chegaram lá e exatamente, exerceram de maneira espontânea o seu direito de oposição. Então, a gente optou por fixar esse prazo, um prazo relativamente curto, mas é um prazo importante. Diga. Doutor, e aquele não haverá desconto do confederativo no meio? O que significa, por gentileza? O confederativo a gente cobra, obviamente, dos associados, né? Então, a gente, nesse mês, eu não vou assegurar, eu vou ter só esse desconto. Tu tocaste num ponto importante. O confederativo é mensal. Sim, que é mensal. Como é que fica essa oposição aí? Esses 10 dias, vocês não trabalham na convenção, isso não é? Como assim? Desculpa. Direito de oposição, 10 dias após o desconto. Vamos lá. Eu recebi hoje 27. Eu tenho 10 dias, vai dar mais ou menos 5 de setembro. Então, quando sair o meu contra-cheque, eu vou lá no sindicato esse período, eu não quero pagar. Não, a pergunta é assim, não vem na convenção isso, período que antecede a Assembleia? Vem na convenção. Aqui a gente está fixando a partir da assinatura da convenção. Entendeu? Não é do pagamento. Fica aberto. Isso. Entendeu? Claro. Contribuição lá no CINEB, os associados do sindicato não fazem essa contribuição. Essa observação que eu ia fazer agora, quando o Nonato falou. Então, essa cláusula, eu te confesso que ela não está em todas, tá? Pelo que eu pesquisei aqui, tinham vários que cobra de todo mundo. Então, o filiado nesse mês, em tese, vai pagar 2. Mas eu concordo com você. Para mim, essa cláusula é uma cláusula que tem que ser cobrada única e exclusivamente do não associado. Entendeu? Porque o associado ele já contribui com o sindicato. Lá no Cimetal é assim, a gente desconta, de acordo com a convenção, de todos os trabalhadores que foram beneficiados pela convenção. E Sim. a gente agora, a partir
935. 935. A redação está muito bem completa. E a gente conta todo mundo. Só quem for filiado, aí tem desconto. Isso. Para mim, essa é a regra. A gente precisa. Seria todo desconto aí já peça para o trabalhador. Vamos até mostrar que só tem só um desconto, não tem dois. Por exemplo. Nós topamos esse debate isso 2 anos atrás. Sim. Hoje a nossa, que é a doutora Selma, que é a Desembargadora. desembargadora, Sim. nos acompanhou nesse debate. Era advogada, patronal e a gente, com a nossa advogada. Chegamos no Ministério Público e esbarraram esse debate. Ou cobra de todo mundo ou cobra de ninguém. Aí é interessante esse debate aqui entre os trabalhadores. Entendi. Porque a classe trabalhadora é a mesma, mas a complexidade é terrível nesse debate. Entendi. Aí barraram. Por isso que eu perguntei no 37, porque, por exemplo, a nossa convenção ela dá 60 dias para o cara ir no sindicato. 60 dias é muito, hein? Pagar, É prazo longo. Não quer pagar contribuição, não aparece. O dia que cobra, o cara vai lá e denuncia no Ministério Público. Ó. Entendeu? Ele tem 300 dias do ano para tirar o nome. Entendi. Porque é muito risco, então qualquer dia. Entendi. Qualquer tempo. O mandato da convenção, ele vai lá tirar o nosso. Gente, Desculpa aí, também, o Ministério Público está de olho. Esse ano nós tivemos duas ações. Isso que eu ia falar. Inclusive, só para aproveitar aqui, o doutor Choco, que é advogado nosso também, que é advogado também em Betaluz de Castanhal, ele me contou essa história, que lá em Castanhal, teve uma empresa, aí você está falando que o trabalhador, ele organiza o ônibus, ele paga do bolso, ele vai exatamente. Que é está acompanhando, acredita nisso. Teve uma empresa lá em Castanhal, teve uma ação de 10 trabalhadores, lá em Castanhal, nessa luz, e o advogado entrou com a ação. Aí a pergunta, será mesmo que foi o trabalhador da organização 10 e tirou do bolso para pagar um advogado? Claro que não foi. Com certeza claro não. Que não é. E ele fez toda uma redação, toda uma pormenores, e um arcabouço e tal. E o Ministério Público não deu muita ênfase nos argumentos do advogado. Então, a gente precisa também, daqui para frente, construir essa relação, porque ainda falta avançar muito no caso do Ministério Público. E, gente, essa pergunta, essas duas ponderações de vocês, elas são muito importantes pelo seguinte, tá? O Ministério Público do Trabalho, ele é um aliado do movimento sindical, em regra, beleza? Em regra. Não é sempre. Então, só para vocês compreenderem que até pouquíssimo tempo atrás, então estou falando de 24, primeiro semestre de 24, o Ministério Público possuía uma espécie de posicionamento que todos os procuradores deveriam seguir com base no entendimento da súmula 666 do STF. Então, toda vez que antes de 24 nós íamos pautar isso, o Ministério Público falava, não vai ter nenhum tipo de cobrança, vejam, nenhum tipo de cobrança de não associado. Em 24, esse encaminhamento, ele sai, e aí, e muda no sentido do Ministério Público falar, agora eu não me meto mais nisso. Não é se pode ou se não pode. O Ministério Público falou, eu não tenho legitimidade para analisar o mérito de relação sindicato-trabalhador. E eu falei, perfeito, é isso. Não tem isso, é uma relação sindicato-trabalhador. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente não tiver o conhecimento disso, o procurador, muitas das vezes, amparado no entendimento anterior, ele não vai querer passar. Então, na mediação, é muito comum. Eu já passei por essa situação. Eu tive que resolver com o sindicato do patronal, que falava, não, doutor, mas o MPT não vai deixar passar. Eu falei, não, mas quem vai negociar somos nós, ele é mediador. Então, isso precisa também ser muito bem observado. Mas vamos lá, direito de oposição, né? Falaste do prazo de 60 dias. Não, mas assim, gente, de regra, eu acho que o encaminhamento é para cobrar de não associado, tá? Porque os associados ficam numa situação constrangedora, de falar, putz, olha, eu pago todo mês e agora eu vou pagar os dois. A ponto de, nós já tivemos uma experiência de que o associado exerceu o direito de oposição. O associado foi ao sindicato e falou, olha, eu não quero pagar isso porque eu já pago todo mês. E a gente recebeu, e dessa recebeu até tranquilo. Isso nessa tese.
Como assim? De cobrar só dos não associados. Ok, eu acho que, por exemplo, eu vou te falar o MPT, um outro posicionamento dele, tá? Mas é um posicionamento que toma como referência a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho, ele não gosta de cláusulas, não interpreta bem cláusulas para determinados setores. Não interpreta. Então, Luan, eu quero estabelecer uma cláusula que as pessoas da região tal vão ter um benefício X. O TST não analisa muito bem, entendeu? Fala, não, está violando a igualdade entre as pessoas. Então, muitas vezes, eu tenho uma dificuldade de colocar esse tipo de cláusula. Por exemplo, em São Paulo, a gente vai analisar um hoje daqui, São Paulo escalona reajuste há muito tempo. Então, trabalhadores que têm salário até X, reajuste tal. Trabalhadores que recebem ajuste tal. Isso não é comum no estado do Pará. A gente não trabalha muito com isso. Alguns trabalham. Mas São Paulo São Paulo é um negócio diferente. Mas a gente precisa compreender que é difícil ter cláusulas direcionadas para grupos de trabalhadores. Mas não é possível, a gente tem a legitimidade para isso. A gente consegue, só que não passa fácil. A minha observação é essa. Gente, já falei bastante do Sinjor, tá? Então, aqui eu coloquei esses porque nós temos uma cláusula de contribuições sindicais e que todas as contribuições sindicais estão especificadas dentro dos seus parágrafos. E aqui a gente tem a mensalidade sindical dentro do primeiro parágrafo, eu tenho a contribuição sindical compulsória, que é o imposto sindical, está previsto na convenção coletiva, e depois a negocial. Só para o que o doutor está falando, que muitos dirigentes sindicais acham que a contribuição sindical compulsória ela foi extinta. Não foi. E muitos sindicatos e muitos vivem disso aí. Isso, exatamente. Gente, e assim, eu quero fazer agora, a partir da observação do Nonato, uma outra observação. Eu estou trazendo aqui alguns sindicatos que, para mim, têm relevância no estado do Pará, entendeu? Que tem uma boa negociação coletiva, mas me chamou muita atenção os sindicatos que são relevantes, que são fortes e que não têm essa cláusula. A maioria dessas cláusulas foram inseridas no ano passado. Então, eu estou falando de cláusulas que têm 1 ano em regra, mas a maioria não tem. Vocês conseguem compreender o quanto isso é arriscado, o quanto isso é perigoso? Eu tenho possibilidade de ter essa cláusula. Por exemplo, tem alguns, eu nem sei porquê, mas sindicato dos bancários não tem cláusula de contribuição. Tá bom, tem muito associado? Tem. Beleza, um número gigantesco, salário base alto, negociação nacionalizada, ok. Mas não tem cláusula. E, além desse, eu vi várias outras entidades sindicais sem essa cláusula. E a maioria delas começou em 24, 25, entendeu? Mas o CITES, o Sindicato de Professores, ele... Professores? É do Sindicato de Professores Estadual, Sintep, né? Sintep, ok. Ele tem essa cláusula. Sintep negocia com o Estado? Não sabia. Negocia, tem essa cláusula. Só que ele fez o que ele fez? Ele diluiu. Entendi. Entendeu? Parcelou. Desde 2018. Beleza, é um outro debate, mas dá para fazer aqui. Desde 2018. Por que eu falo desde 2018? Porque na época do Japene não queria assinar e o Helder assumiu o compromisso de tocar. E nós, quando fomos pegar o acordo, estava lá isso. Ok. Então o professor paga a mensalidade e paga a contribuição sindical. Entendi. Tá, mas eu vi que a Mirna está aqui. Quem mais pertence a categorias de servidores públicos? Sintesp. Todo mundo Sintesp, né? Beleza. Sintesp tem contribuição negocial? Não, né? Ou contribuição sindical, qualquer uma. Gente... Só mensalidade, né? Só mensalidade sindical. Deixa eu falar para vocês um grande erro. Se vocês forem... Não sabia do Sintep, mas se vocês forem sentar com as grandes entidades sindicais do Estado do Pará de servidores públicos, eles não têm nenhum tipo de recurso, a não ser a mensalidade. Sintep também. Beleza. Qual é a questão, tá? Deixa eu explicar para vocês. Antes da reforma trabalhista, não tem a ver com a reforma trabalhista, eu tive uma portaria, não sei, resolução falando não pode aplicar a CLT, não pode aplicar a CLT. A lógica da CLT,
a servidores públicos efetivos estatutários. Não pode, porque antes a gente fazia uma analogia. Falar, na CLT tem, deixa eu pegar da CLT e colocar para cá. E era, aqui no estado do Pará, meu amigo, era uma corrida do ouro. Pegava, emitia boleto, chegava lá na secretaria, prefeito, tem que pagar. Mas quanto é? Não sei, só tem que pagar. Então, pague aí. Quando é? Não sei, prefeito, pague. E aí, pagava e tal. Tinha um escritório de advocacia, não vou citar o nome, que faziam essa cobrança, que até hoje estão fazendo cobrança de 2017 para trás. Beleza. O movimento sindical de servidores públicos efetivos falou não tem mais o que fazer. E o STF validou. O STF validou essa resolução. Não tem mais o que fazer. Ninguém leu o maldito acórdão. Ninguém. Aí eu falei, deixa eu ler, isso é de graça. Fui ler, tá falando assim, não pode cobrar de servidor público estatutário. Eu falei, putz, eles estão certos. Porque na administração pública eu tenho que observar o princípio da legalidade. Logo, eu preciso de previsão na legislação. Não, previsão na legislação. Gente, quantas vezes vocês já debateram PCCR e RJU? Várias. Quantas vezes vocês pediram para colocar cláusula de contribuição com direito de oposição? Nenhuma. Ou seja, o fundamento para vocês não receberem, não terem recurso, não é que não pode, é que eu preciso de previsão legal. Ah, como é que eu faço para colocar previsão legal? Quando vocês forem debater com o prefeito, fala, prefeito, coloca essa cláusula aqui. Ah, não pode, assegura o direito de oposição. Acabou-se, todo mundo teria e ninguém. Toda vez que a gente vai para a PCSR, doutor, está aqui o modelo. Eu falo, cadê a de contribuição sindical? Não tem, mas tem de estabilidade. De estabilidade e de licença sindical. Eu falo, coloca um artigo depois. Pega essa redação e coloca. Ninguém coloca, tá? Talvez um Parauapebas, que é um sindicato brutal, assim, servidores públicos municipais de Parauapebas tenha. Mas que, cara, deve ter um auditório desse tamanho lá. Só. Do resto não tem. Ah, doutor, então dá, só precisa de previsão legal. Só que ninguém leu o acórdão. Ninguém leu o acórdão e tem 8 anos isso, entendeu? Então, isso dá. Só que eu tenho que entrar certo. Tem que ser o prefeito que, quando encaminhar o projeto, coloque. Exatamente. Ou durante a tramitação, mas mesmo durante a tramitação a gente vai ter dificuldade. Aqui, gente, voltando. Sim, Jorge, a gente está trabalhando com um prazo de 30 dias. Bem, aqui está a redação. Se vocês perceberem, a gente fixou a data, tá? Então, o direito de oposição até a data X. Geralmente, a gente projeta a data X para 30 dias após a celebração do acordo. Primeiro ano foi quase impossível fechar isso. Quase impossível. Segundo ano quiseram tirar, porque não, deu muito problema. Só para vocês compreenderem como foi difícil. O patronal, no segundo ano, ele falou que isso dava muito trabalho para eles. E que não era justo a empresa assumir o trabalho de ter que calcular, pagar e depois apresentar em planilha. Esse foi o grande argumento do segundo ano de negociação. A gente conseguiu avançar, foi mantida pelo Sindicato dos Jornalistas. Gente, pior que tá gravando, tá? Mas vou ser sincero, eu vou usar meu álibi de professor e eu posso analisar academicamente as coisas, tá? Sinelpa, alguém conhece Sinelpa aqui? Sinelpa, sindicato... Vamos lá. ACEI e Conservação, conhecido como Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados. Gente, é quase impossível um trabalhador se opor aqui. Essa oposição, ela é uma aberração, muito difícil, porque assim, eles fixam a data, então tipo, direito de oposição 15/2/24. Aí tu vai ver o registro da convenção, é um mês depois, entendeu? Então, quando os trabalhadores ficam sabendo que era para se opor, eles já pagaram e tu nem sabe qual e-mail, entendeu? Então, assim, é muito difícil. E assim, eu falo, cara, beleza, às vezes eu tenho que fortalecer o movimento sindical, mas às vezes tem umas redações que são difíceis. Mas, meu amigo, essa galera aqui são muito estratégicos, ok? Agora é engraçado, cadê o Michel no trabalho? A gente pegou 2 ações do Ministério Público. Engraçado. Ixi, Esse encontro sindical todo Chegou hoje. não. O Andi falava assim, não vou assinar ataque. O Andi, mas não tem como sair, não vou assinar ataque. Eles que cobrem, não vou assinar ataque.
graças a Deus, senão a gente hoje teria um TAC pior do que a legislação. Mas, gente, o que eu quero falar deste sindicato é, hoje o Sinelpa, ele representa, assim, ele tem uma categoria, se bobear, ele deve ser o sindicato que tem a categoria maior no estado, tá? Maior. Então, por exemplo, antes, Terra Plena, que fazia a limpeza daqui do município de Belém, considerado terceirizado, né? Entrava para cá. Imaginem quantos trabalhadores da Terra Plena tinham. Depois virou Ciclos. Então eu tenho uma categoria gigantesca no estado do Pará, muito grande, e eu tenho uma contribuição mensal da categoria. 1% do salário base de não associados todo mês. E tem uma parceria direta dentro da empresa. Não vou, que bom que não foi o que eu falei. Vai lá e assina. Tu faz o contrato de trabalho, tu vai lá e olha, assina aqui do sindicato. Isso é denúncia do próprio trabalhador de lá. Exato. Então, assim, qual é o... A gente é tão democrático que aí o cara vai pro Ministério Público. O Ministério Público sabe disso. É interessante. Pode, ele quer falar. Pode falar. Pode cortar essa parte. Estão só me filmando, nem vão saber quem é. Quem tá ferrado sou eu. Toda vez que a gente fala de é um chororô danado. Esse ano nós tivemos 300, se não me engano, foram 320 Oposições? oposições lá no sindicato. Qual é o teu sindicato? Eu adotei. Economia. Economia. E dois irmãos também. Eu acho, porque aí é muito direito. Primeiro que ninguém. Eu faço o princípio, doutor, que aqui não tem nenhum leso, né? O mais leso aqui sou eu. Deixa. Estava falando aí da taxa negocial do empregador. Há 4 anos atrás, uma negociação, os caras queriam que a gente colocasse a taxa negocial. A gente negocia para só no shopping. Todos os shoppings aqui de Belém a gente negocia. Entendi. Os caras não queriam colocar. Isso não tem problema. Eu vou colocar nós, só que não vai tirar de vocês também. Entendi. Aí doeu, né? E dói. Para mim é importante ter um sindicato patronal forte também, organizado. Para nós é ótimo. A negociação melhora quando os dois são fortes. Pois é, porque está colocando uma coisa, isso aí eu acho que é maravilhoso de debater. Só que tem algumas coisas pormenores que a gente não consegue debater. Isso aí está colocando uma vergonha. O cara descontar um dia da emenda anterior, eu nem sabia que jornalista não, Meu jornalista é percentual também. 1%, não, um dia de salário, os trabalhadores, aí mais confederativo, mais não sei o quê. Pô, foi. O cara, o grande debate sendo na minha categoria foi, tivemos 6% de redução. 6%, um monte de coisa, tudo aquilo que a gente negocia, vai ter quase que a gente pega porrada. Entendi. Porque a gente fez esse ano, desde o ano passado, a gente está negociando R$50 duas vezes também, a partir do mês. Eu acho que quanto mais oposição tiver, mais legítimo é. Eu acho isso. Eu acho. Que é mais legítimo, é melhor para a gente defender. Né? Porque quando tu cria um negócio desse aí, tu está criando problema para te ver, para te administrar isso. Eu vou te falar, por exemplo, aqui, eles aceitam, eles aceitam por e-mail, mas eles exigem uma série de requisitos. Precisa ser assinado assim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Durante um bom tempo do ano passado, e eu sei porque a gente acabou pegando, assessorando e representando alguns trabalhadores vinculados a essa categoria, que o e-mail estava errado. Então, o e-mail que colocaram na convenção coletiva voltava. Entendeu? Mas, gente, assim, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Eu tô falando, aqui pode ser boatos? Pode. Mas o que a gente está, assim, a gente está falando de uma categoria que ela é 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Instável, viu? Imagina o recurso, imagina a potencialidade que dá para fazer, que dá para usar com isso. Então, é uma cláusula
Detalhe, olha aqui. Associados isentos, como a gente falou, mas associados já pagam 6%. 6% não é baixo, meu amigo. Entendeu? 6% de associado é um percentual significativo, entendeu? É alto, entendeu? Então, e aí, beleza, ok, não sei. Eu, de fato, não conheço aqui. Eu nem conheço também esse sindicato, só estou dizendo se tiver. Gente, aqui, mas eu queria, mas assim, academicamente, analisando a redação, esta redação aqui, ela é uma das mais completas. Os caras fizeram um trabalho bem feito, tá? E estratégico também. E aqui eu tenho uma forma de redação importante. Geralmente, quando eu quero justificar alguma coisa que eu coloco em um acordo, convenção ou contrato individual mesmo, eu levo isso daqui, esse considerando, para o início. Lá no início da convenção, antes da primeira cláusula, eu coloco considerando. Aqui o debate era tão importante para as entidades sindicais que é muito comum até a redação aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui não é, em termos de redação jurídica, isso aqui não existe. Mas, ó, considerando a tese de repercussão geral do tema 935 do STF, vejam, eu estou justificando. Isso aqui é uma redação boa, isso aqui é uma redação para defender no MPT, tá? Essa redação ela está direcionada. E aí vem 1% do salário base, vem especificando o direito de oposição, fixando mais uma vez, como eu falei, uma data final. Olha lá, o PIX, CNPJ, tá tudo delimitado. Essa daqui a gente também tem que tomar cuidado para falar da negociação sindical dos outros. Mas eu provavelmente tive uma grande briga de representatividade sindical aqui, tá? Então, provavelmente eu tinha um sindicato de âmbito estadual, esse sindicato de âmbito estadual perdeu alguma base, Porto de Mós, Placas, Oriximiná, e aqui nessa convenção coletiva eles falaram, olha, a galera que trabalha aqui manda o dinheiro para esse outro sindicato e o problema está resolvido de representatividade sindical. Nunca tinha visto essa redação, tá? Nunca tinha visto um sindicato negociar e falar paga para o outro. Não sei, estou analisando de maneira imparcial. Se abrir a briga para não perder nada. Exatamente. Vamos dividir a boia, por aí. Mas está aí. Fizeram o dever de casa, uma cláusula bastante... Muito boa, muito boa. Muito completa, tá, gente? Muito completa mesmo. Assim, de todas as que eu analisei, uma das mais... Foi feito por profissional, né? Isso aqui fizeram com maldade no coração. Gente, Cimetal tá aqui, só que Marabá, ok? Mensalidade sindical, desconto de... Gostei que colocaram o limite, tá? Isso aqui, para mim, é uma estratégia importante. Fixaram um percentual sobre o salário, mas independente do teu salário, o máximo que você paga é R$ 37,00. Eu não estou condicionando a existência de uma assembleia. Eu estou falando que a assembleia já ocorreu. Para mim, a redação tem que ser essa, ok? Conforme a nossa redação do Citibank, a gente coloca a data da assembleia. Conforme a assembleia que ocorrida no dia tal, está aqui assegurado. Aqui eles fizeram a mesma forma. O direito de oposição aqui não é da negociação, o prazo é do pagamento. Então, houve a transferência, você viu no seu contra-cheque, você tem 5 dias para se opor. É um prazo curto, mas para mim é um prazo adequado, porque é de 5 dias a partir do momento que o trabalhador já sabe que o desconto ocorreu. Em algumas situações eu já vi o prazo ter expirado e o contra-cheque não ter sido emitido, entendeu? Então, eu achei uma boa redação. Ele está sendo calculado como 1 dia de trabalho do mês de março. Não, isso aqui é a contribuição sindical, ou seja, ele pegou a redação da CLT e reproduziu basicamente como o Sinjor fazia. Agora, Ivo, eu queria entender, eu já te perguntei isso 70 vezes, mas vamos lá. Vamos lá. Metalúrgicos, nós temos metalúrgicos Castanhal, nós temos metalúrgicos em Barcarena, Marabá, Paraupeba, sim. Que é você é o pai do Cimetal. Ah, beleza. Então são mais ou menos 6 sindicatos. Eu pensei, agora quando fui preparar, eu pensei que o da região sul e sudeste era 1.
Aí eu falei, putz, não sabia que tinha um só de Marabá, mas você tem um metalúrgico só de Marabá, outro só de Paraupebas. Exatamente. E Barcarena também. E esse sindicato, por exemplo, Marabá tem muito acordo coletivo. Muito. Eles fazem separado. Salobo, Vale, várias empresas. Paraupebas ele tem 40 acordos, né? Mais de 40 Paraupebas. Paraupebas, putz, tem bem mais do que Marabá, então. Barcarena tem sindicato também. Tem Galbras, que é o nosso grande líder, e tem vantagem especializada. E Castanhal tem com a como é lá? Castanhal, O Iamota? Tem as demais. E tem o Cinetal, o estadual. Então, Diga lá. é mais ou menos isso. Faço um acordo Também. Tá. É uma pergunta mesmo, tem várias em relação a isso, porque nós só fechamos, a gente só prevê na condição. Ok. Eu posso fazer essa previsão em acordo? Tem que fazer. Hoje, Se fizer só com a empresa X, tem. Por quê? Porque hoje eu tenho um dispositivo na CLT que fala que eu aplico preferencialmente o acordo coletivo. Então, antes, quando eu tinha cláusulas diferentes em acordo com convenção coletiva, a gente utilizava uma teoria do conglobamento. Eu pego por bloco. O bloco de hora extra é melhor da convenção. O bloco de adicionais é melhor do acordo. Eu fazia esse Frankenstein, entendeu? Misturava. Hoje eu vou pegar a CT, eu vou pegar o acordo coletivo. Se não tiver acordo coletivo, eu vou para a convenção. Então, é preciso colocar essa redação no acordo coletivo. Luan, não coloquei, mesmo assim eles pagaram. Ótimo, mas judicialmente vocês teriam dificuldade de fazer essa cobrança. Entendeu? Então, Cimetal Marabá, Urbanitário, gente. Urbanitários é um sindicato, assim, hoje, por incrível que pareça, está ocorrendo um grande conflito entre o Sinalpa, que eu falei para vocês, e os urbanitários, porque você pega terceirizado, hoje a Equatorial tem uma grande... Tem o Sinelpa aí, né? Então... Que é o sindicato do eletricista. Ixi, ainda tem um dos eletricitários. Ou seja, enquanto os urbanitários por muito tempo dominaram o mercado, digamos, assim, o setor, hoje eles têm algumas concorrências grandes, mas aqui eu tenho uma redação que está seguindo mais ou menos o padrão do que a gente... Isso aqui é de um acordo, tá, gente? Não é convenção. É um acordo coletivo com a Equatorial. Gente, vamos lá. Então, eu consegui tratar com vocês aqui de alguns sindicatos no estado do Pará, importantes, mas eu queria, já caminhando para o final, falar dessa contribuição do Sindicato dos Radialistas de São Paulo. Eu queria falar por que eu fui atrás desse sindicato. Nós aqui no escritório assessoramos o Sindicato dos Radialistas do Pará há muito tempo. E aí, há pouco tempo, eu entrei em contato com o presidente do Sindicato de São Paulo, que eu estava lá, e ele falou, doutor, o presidente do sindicato mandou seu contato, vamos marcar alguma coisa, o senhor está bem alojado em São Paulo? Eu falei, estou, moço. Por quê? Ele falou, não, porque se o senhor precisar, o senhor pode ficar aqui no hotel, que a gente tem quartos. Eu falei, cara, um hotel que tem quartos para as pessoas. Aí eu fiquei muito curioso, eu fui ver, o sindicato é uma verdadeira potência em termos de estrutura. Eles têm 4 sedes ou 5 sedes no interior do estado de São Paulo, e sedes grandes, estruturadas, assessorias jurídicas diversas, e eu fiquei muito impressionado com aquilo. Eu falei, cara, difícil hoje a gente ver um sindicato que tem tantos serviços, uma estrutura tão ampla, e aquilo me chamou a atenção, e depois de falar disso daqui, eu vou explicar o porquê dessa estrutura toda. Então, aqui eu vou ter a abrangência, vai ser a mesma de todas, sócios, não sócios, associados, não associados. Eles colocam uma finalidade, tá? Antes de 2023, quando o STF mudou de opinião, eu tinha uma sinalização pequena de que a negociação coletiva era cara. Olha lá, o argumento começou a se desenvolver a partir do fundamento de que para negociar precisava de dinheiro. Então, aqui eles justificaram, é um custeio, estou cobrando para custear
a negociação coletiva, ou seja, vincularam de determinada forma. Estabelece repasse, estabelece aqui, como ele vai ser dividido, eu estabeleço os meses, mais uma vez eu tenho meses subsequentes, mas, de modo geral, gente, vai seguir a lógica do que a gente tratou aqui. Mas de radialista de São Paulo, eu queria falar disso daqui. Meus amigos, já defendi esta cláusula com o presidente Andi. Ele falou, calma, calma, a gente vai maturar ela, E aí eu quero explicar por que esse sindicato de São Paulo tem tanta estrutura assim, tá? Olha isso. As empresas descontam... Acho que eu vou até para a redação logo, para a gente... frequência do repasse, não. Direito de oposição... A gente vai querendo só botar lá, porque eu também já vinha falando com alguns sindicatos sobre isso. Opa. O principal lá, acho que fica bem mais... Isso, não, é isso aí. Beleza, Melhor. Vamos lá, olha lá. Gente, as empresas descontarão R$ 7,00 mensais. R$ 7,00 mensais de todos os empregados abrangidos pela CCT. O valor é destinado ao quê? A constituir o Fundo dos Desempregados do Sinrad de São Paulo. Direitos de oposição, 30 dias após a assinatura. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, pode ser desautorizado a qualquer tempo via carta entregue ao RH com cópia para o sindicato. Então, aqui eu tenho uma dupla oposição. Meu amigo, você tem um prazo tal, mas se você quiser fazer no último dia de vigência, também pode se opor a qualquer momento. Repasse. Finalidade. Apontou que este fundo serve para auxiliar na compra de cesta básica, vale transporte para a busca de emprego, cursos de qualificação e requalificação. Esse é o ponto importante, tá? Os sindicatos precisam compreender que a gente precisa se aproximar da categoria antes dela ser categoria. Eu preciso dar curso profissionalizante, eu preciso chamar as pessoas do sindicato antes do cara virar, eu preciso estar ali dando curso, preparando, mostrando trabalho. Então, eu tenho um fundamento para o fundo de desempregados. E aqui eu tenho e ocorrer, beleza? E outras destinações deliberadas em assembleia coletiva, em assembleia, o que ocorrer, não sei o que fazem com isso, mas eu suspeitei que talvez a estrutura toda fosse ali. Gente, eu quero que vocês pensem, assim, quais são as categorias hoje no estado que não tem 1.000 empregados? Assim, a não ser que seja uma categoria profissional diferenciada, a regra é que a maioria das categorias vão ter um número de 3.000, 4.000, 5.000, para muito para cima. Quando eu estabeleço 7 vezes, eu não estou falando... Gente, isso daqui... Eu tenho uma pergunta. Ainda não sei se o MPT bateu. Não sei se o MPT bateu nessa redação. Entendeu? No caso lá, essa cláusula é do Sindicato de São Paulo. Sindicato de São Paulo. E esses 7 contos, 7 mangos, 7 reais... Sim. 7 pratas. Os trabalhadores... É isso aqui paga o trabalhador. Trabalhador. Que está empregado. Lá em São Paulo tem vezes que até cara de campo. E isso daqui é... E Ivo, por que o trabalhador? É mensal lá. É mensal, R$ 7,00 por mês. Por que o trabalhador? A empresa, eu não posso ter uma contribuição porque ela é considerada como uma cláusula antissindical, que é uma cláusula de interferência da empresa na entidade sindical. Eu não posso ter nenhuma cláusula que ela paga direto para o sindicato. Então, aqui... Mas eu quero que vocês raciocinem o seguinte, meu amigo, são R$ 7,00. R$ 7,00. O metrô em São Paulo é R$ 5,00. O cara tem que ter muita raiva do sindicato para ir atrás de R$ 7,00. Pode ter, vai. Mas não, a gente não pode desconsiderar a potência, o que essa cláusula pode gerar. Entendeu? Gente, é cláusula fácil de colocar? Claro que não. Se tu vai negociar com o sindicato patronal duro, ele não vai passar isso aqui. Mas eu duvido que vocês não tenham aqui de vocês um acordo coletivo, que é aquela empresa que, putz, eu já tenho uma relação, aqui eu já, como é que é, meu acordo coletivo com ela é redondo, ela já apresenta acima da inflação. Essa cláusula vai crescer através de acordo coletivo. Depois, já fechei 1, 2, 3, eu vou para a convenção. Não é fácil de colocar em convenção. Agora, qual é a minha avaliação, tá? A minha avaliação
é que, primeiro, vai ser difícil de colocar nas convenções. Depois que a gente colocar em convenção um acordo coletivo, se a gente usar bem esse dinheiro, essa cláusula vai se tornar uma cláusula irretocável. Ninguém vai mexer. Porque, não, cadê? Vocês estão ficando com dinheiro, essa cláusula é ilegal. Não, está aqui. Está aqui minha prestação de contas. Recebi 70 mil reais no ano, mas eu fiz 2 cursos profissionalizantes. Eu fiz isso, dei certificado, não sei o quê. Gente, isso daqui tem... E detalhe, isso é por baixo do radar da jurisprudência. Porque eu não estou falando de mensalidade sindical, não estou falando de contribuição sindical, não estou falando de nada. Exatamente. E isso é uma cláusula nova. E assim, eu acho essa cláusula muito melhor do que as atuais cláusulas que estão colocando daqueles serviços de desconto que tu negocia. Porque hoje o MPT já olha para essas cláusulas de desconto com o olho torto. Então a gente precisa saber também ser estratégico. Falar, não, já estão sabendo e tal. Deixa eu tentar colocar essa cláusula. Gente, isso daqui, vamos imaginar, mil trabalhadores. 1.000 trabalhadores. Se eu conseguir colocar uma cláusula de R$7, eu já aumento o faturamento do sindicato em R$84 mil no ano. R$84 mil no ano, meu amigo, é muito dinheiro, muito recurso, dá para fazer muita coisa. Então, essa cláusula é uma cláusula que eu já conhecia, fiz questão, assim, já levei ela, sei que ela não é fácil de passar. Nunca vi esta cláusula no estado do Pará, nunca vi. Se vocês conhecerem algum sindicato que tem esse tipo de cláusula, tudo bem, mas é uma cláusula histórica já, tá? Né? Isso aqui surgiu na época, não foi nem um pouquinho antes da pandemia. E ficou. Então, Globo tem essa cláusula, SBT tem essa cláusula, Record tem essa cláusula. Estou falando de empresas de âmbito nacional que tem. Então, é importante vocês terem em mente, sentar com a diretoria com carinho, pensar, tá bom, não, 7 é muito, eu vou cobrar 5. Cobra alguma coisa, entendeu? Primeiro coloca a cláusula e depois vai. Mas, para mim, isso daqui é uma estratégia importante, eu reconheço, vou reiterar, não vai ser simples, mas eu acho que vale a pena, tá? Eu acho que vale a pena. A gente aqui no Sindicato dos Radialistas, nós já conseguimos colocar em um acordo coletivo. No Sindicato dos Gráficos, nós também colocamos em um acordo coletivo. E recentemente eu fui conversar com a diretoria. Falei, e aí, a cláusula, tá dando certo? E eles, doutor, que cláusula é essa? Eu falei, cara, como assim? A gente negociou, tá assinado, vocês não estão cobrando? Não, tô de brincadeira. Então, bora cobrar. Porque a empresa assinou e não se tocou. Aí eu falei, tinha colocado multa alta, falei, vamos cobrar os R$100 com a multa agora. Mas é uma dica. Então, gente, assim, essa é... Deixa eu ver se tem mais para cá. Eu posso dar uma luzinha aí? Claro. Pessoal, o doutor já tem algum tempo fazendo justamente... Por favor, doutor, fique na frente. Pode pegar, eu só vou procurar uma coisinha aqui. Calma aí. Ainda não acabei. Tá faltando só uma última etapa, mas pode